Hoje, a intenção maior é que cada um de vocês possam entender a importância de ter um olhar atento aos pés do seu paciente. Se a gente parar para pensar, os pés, eles ficam aonde? Lá embaixo, na extremidade, né? E nós, né, mesmo nós cuidadores, nós todos, estou vendo que a Camille está entrando, ó, Camille no Instagram, Camille Gerontologia. Ela fala também para cuidadores de idosos, para idosos. Depois entrem lá, acompanhem ela. A gente conversou essa semana, trocamos umas figurinhas, né, Camille? Falando sobre aquela postagem que eu fiz, né? Falando sobre úlcera de pressão, né? Que eu falei a importância da mudança de decúbito e falei da importância da hidratação. E aí eu dei o exemplo do óleo de girassol. E aí a Camila falou, Erlane, mas é importante também passar hidratante, né? E eu falei, não, você tem razão, o hidratante também, um bom hidratante, né? Também é importante. Mas lá no History é muito rapidinho, né? Então, tipo, quando você coloca, você tem que pensar, né, no mais importante e tá falando lá. E eu agradeci, né, a Camille, o feedback dela. Vambora, então, pessoal. Depois, quem tá aí no Instagram, acompanhe lá a Camille, viu? E no nosso dia a dia, o que acontece? Muitos profissionais são muito zelosos, cuidadosos, né, com o seu paciente no dia a dia. Mas, infelizmente, o pé passa despercebido, porque se você parar para pensar, até você mesmo não cuida do seu pezinho. Quem tem um cuidado atencioso com seu pé? Não vale falar, não, eu vou lá na pedicure e faço o meu pé uma vez por semana, de vez em quando. Eu vou lá na podóloga e desencravo o meu pé. Não, não vale. Você tem um olhar atento de pegar o seu pé, olhar de baixo, olhar entre os dedos. Quem tem um cuidado atento com o pé, coloca aí para mim. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem tem um cuidado atento com os pés. A Silvana tá falando, a minha maior preocupação são as micoses, né? Ó, a Raquel tá falando que tem um cuidado atento. Tô acreditando, hein? Fabiane também. Daniele também. Elisângela também. Elisângela falando que cuida em casa. Camille falando que cuida em casa. A Ruth está falando que tem um cuidado atento e até seca com secador. Você está ganhando, Ruth. A Rosângela está falando, às vezes eu olho. Então, de uma forma geral, é assim. Às vezes a gente olha, né? E aí, o que acontece? Esse às vezes pode ser tarde demais. Eu já contei para algumas pessoas aqui, vou compartilhar com vocês algumas histórias que nos assustam, mas são importantes para a gente poder enxergar, né, a importância desse zelo por esse pezinho. Certa vez, eu na minha vida profissional, lá no Rio de Janeiro, aconteceu de uma idosa entrar uma farpa no dedo dela e ela não viu. E quando aquilo começou a incomodar, já tinha necrosado o terceiro dedo da paciente, o dedo do pé dela, né? Entrou por baixo, ela não viu. Essa paciente era diabética e ali foi o suficiente para começar um pesadelo na vida dessa paciente. Ela teve que amputar o terceiro dedo, e aí o terceiro dedo é esse dedo aqui, né? Ó, terceiro dedinho. E aí esse terceiro dedo, ele fica bem no meio, tá vendo? Então os outros dedos mexiam e esse dedo aqui, ó, ele ficava incomodando. E aí o que aconteceu? Não fechava. E aí, na nossa marcha, a gente tem que apoiar o pé, calcanhar. Quando você anda, você apoia o calcanhar, a lateral do pé e termina apoiando no dedão. Então o dedão é muito importante para a nossa marcha. Marcha é o caminhar, né? E aí, o que aconteceu? Os médicos optaram por tirar os outros dedos. Falou, vamos tirar todos os dedos, deixa o dedão, que é importante para a caminhada, para a marcha, e vamos ver se dá certo. E aí,
foi feito dessa forma, só que o que aconteceu? Infelizmente também não fechou. Teve que tirar a parte, essa parte da frente, né, do pé. Tirou essa parte da frente e não fechou. Resolveram amputar no tornozelo dela, acima do tornozelo, né? Na canela dela, como a gente fala. Resolveram tirar ali e também não fechou. Resumo, gente, essa paciente, a última cirurgia, ela foi fazer uma retirada para cortar na coxa dela. E quando foi fazer isso, o médico lá, né, infelizmente, fez uma infecção hospitalar na paciente e ela saiu sem as duas pernas. Então, houve uma infecção na perna que era boa. E por que eu estou contando esse pesadelo para vocês? Porque um olhar atento sobre o pé do seu paciente pode salvá-lo de uma situação dessa. Uma outra paciente idosa, diabética, e normalmente a diabetes está lá, ó, presente, latente nessas situações. Paciente diabética usou um sapato extremamente apertado numa festa. Então, o sapato era desses de bico fino e estrangulou literalmente os dedinhos dela da frente, estava muito apertado. E aí, o sapato fez uma ferida na paciente, na sola, né, do pé da paciente. E essa sola do pé, essa ferida incomodou. Conclusão, infelizmente, quando foi ver, teve que amputar. A pessoa ficou deixando aquela ferida ali até que pegou os ossos, né? Deu osteomielite. E aí ela teve que amputar o pé dela. Então, essa live é uma live que eu vou passar para vocês muitos conhecimentos, tá? Mas é uma live principalmente de prevenção. É uma live que você tem que olhar para ela e falar assim, poxa, eu tenho que assistir essa aula para eu salvar o meu paciente, o meu pai, a minha mãe, o meu idoso, a mim, de uma situação extrema. E se você aí tem diabetes, opa, essa live, sem dúvidas nenhuma, é para você. Se seu paciente tem diabetes, essa live é para você. Se o seu paciente não tem diabetes, você pode atender pacientes com diabetes. Então, assim, é muito importante essa aula de hoje, tudo bem? Uma cuidadora, né, de sucesso, ela deve conhecer os pés do seu idoso. Por que conhecer o pé do idoso? Porque a gente tem uma preocupação enorme de fazer vocês enxergarem que você tem sim que conhecer, na verdade, cada partezinha do seu paciente. Você tem que olhar para o seu paciente e saber como cuidar dele com eficiência. Como olhar os mínimos detalhes e, de repente, perceber que tem algum problema e que você tem que cuidar desse paciente de uma forma diferenciada. E por que não levá-lo para o hospital? Porque você está vendo que ele está numa situação que ele precisa de um cuidado extremo, ok? E aí, a gente sabe que cada vez mais, né, a cada dia que passa, o nosso corpo vai envelhecendo. Se a gente vai envelhecendo, o nosso organismo como um todo vai envelhecendo. As nossas rugas vão aparecendo, né? A nossa mão vai enrugando. O nosso corpo, que era todo durinho, vai ficando todo molenguinho. E os nossos pés também sofrem. Se você parar para reparar, o pé, ele tem um arco plantar, né? Aqui dentro, na parte interna, ó, tem um arco plantar, uma voltinha. E ele fica normalmente mais altinha. Tem gente que tem pé chato, que é todo encostado no chão. Mas a maior parte das pessoas tem o pé mais altinha, com uma covinha, né? Com uma cova não, com um arco mesmo, né? E aí o que acontece? Esse arco possibilita que seu pé tenha uma anatomia perfeita para caminhada. E você anda, beleza, não sente nada. Criança anda, corre, pula, sobe, desce e tá tudo bem. De acordo com o que a gente vai envelhecendo, a gente vai começando a sentir alguns incômodos nos pés.
E aí, por que acontece esses incômodos? Porque a biomecânica, a anatomia desse pé não é mais a mesma. Esse arco plantar, ele começa a desabar, começa a ficar enfraquecido. Por causa disso, né? Isso vai interferindo na nossa capacidade funcional e afeta, né, a nossa qualidade de vida, a qualidade de vida dos pacientes, né, dos nossos idosos. E aí começam a vir as deformidades. Que deformidades, Erlane? O que pode acontecer? Existem várias deformidades que podem acometer os pés. Entre eles, joanete, que é aquele ossinho, né, que vem na lateral, que é o que está na foto aí para vocês verem. Existe artrite, artrose, esporão de calcânio. Muitas pessoas jovens têm esporão de calcânio, principalmente se tiver sobrepeso. Unha encravada, micose, pé diabético, pés chatos. Existem muitas coisas que podem acometer os pés dos seus idosos. E os seus pés também. E daí a importância de vocês ficarem atentos, né, sobre esses pezinhos. E pensando nisso, né, no meu curso de cuidador de idosos humanizados, eu ofereço para as pessoas um bônus, que é para a pessoa poder literalmente aprender de A a Z sobre os cuidados com o pé do idoso. Por quê, Erlane? Porque muitos cuidadores... Deixa eu só entrar aqui. Muitos cuidadores não têm noção dessa importância. Então, por causa disso, eu fiz um curso explicando cada detalhe para vocês poderem saber tudinho, literalmente tudinho, sobre os cuidados com os pés. Aqui eu vou fazer para vocês um resuminho, pequenininho, né? Porque a gente não tem tempo, mas vai dar para vocês terem uma noção, né, do que vocês têm que ficar atento, ok? O pessoal que está aqui no YouTube está me pedindo o link para participar do grupo do WhatsApp. O pessoal que está aqui no Instagram me pede depois no privado que eu mando para vocês, tá? E o pessoal que está aqui no Facebook e no YouTube, eu estou mandando para vocês o link do WhatsApp. E vou mandar o link também da comunidade, né? Algumas pessoas não estão na nossa comunidade do Facebook. Então, eu tô mandando para vocês. Clica aí só para vocês entrarem lá e participarem, tudo bem? Já coloquei para vocês. O que vocês olharem que é a minha foto é o WhatsApp e o Facebook, tudo bem? E aí, o que acontece? Muitas pessoas falam, Erlane, como que eu vou cuidar do meu pé, né? Como que eu vou cuidar do pé do meu paciente? Algumas dicas são importantes. Qual é a primeira delas? Se preocupar em secar bem esse pé. Por que secar? Entre os dedos, principalmente quem tem dedinho muito juntinho nos pés, pode acontecer de ficar úmido. E esse dedo úmido é o suficiente para dar aquelas micoses, que às vezes quando você olha, tá lá dentro, chega a rachar, né? E o paciente, às vezes, ele tem algum tipo de demência e ele não consegue mais falar que ele tá com aquilo, né? Que tá incomodando o pé dele, ele não consegue mais. Então, se você não tiver o cuidado de estar olhando todo paciente sempre, ele pode estar fazendo uma ferida e você só enxergar a hora que o negócio já estiver feio. Então, é muito importante você estar olhando, nem que seja uma vez por semana, né, o corpo do seu paciente, ok? E no dia a dia, na hora de secar o pé do paciente, senta o paciente, nunca seque em pé, porque o paciente pode desequilibrar e cair, então senta e seca o pé e entre os dedinhos também. Na hora que você estiver secando, você vai observar, tem gente que tem a sola do pé amarela. Eu não posso mostrar meu pé aqui, porque a última vez que eu fui fazer isso, o YouTube derrubou a minha live, né? Como é que fala? O robô, né? Ele aceita rosto, né? Face. Se você coloca um membro só, ele derruba a live porque pensa que pode ser alguma coisa de erotização, né? E tal. E eu não sabia disso, eu estava fazendo uma live sobre os pés.
E aí eu levantei meu pezinho e a outra pessoa lá, que era reflexologista, levantou também e aí caiu a live, né? E aí o que acontece? Eu não vou levantar, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro andar descalço. Nesse momento eu tô aqui descalço. Então, se eu puder, eu vou estar descalço sempre, assim. Na minha casa eu fico descalço, no escritório eu fico descalço, eu atendo o paciente descalço, né? Se for possível, às vezes não é, mas se for possível eu atendo. Então, assim, a sola do meu pé, ela é amarela. Ah, que porqueira? Não, não é porqueira nenhuma, o pé tá limpinho, só que assim, como eu gosto de pisar na terra, gosto de andar descalço, é uma sola mais amarela, posso lixar, vai continuar amarela. E aí, você conhece o pé do seu paciente, né? Você sabe aonde tem um calinho, você sabe a sola do paciente, a cor que é. E aí, já aconteceu de cuidadores estarem observando sempre, né, o pé do paciente, e ele reparou que fez um ponto roxo no pé do paciente. E aí, eu fui atender a paciente, ela falou, Erlane, olha isso aqui, nunca tinha reparado esse roxo. E quando eu olhei, era um roxo que ficava no ponto que a paciente pisava com mais força. Como que a gente vê isso? No seu chinelo havaiana, né? Não tem nenhum aqui. Mas se você reparar no seu chinelo, tem um lado que está mais gasto. Um tênis mais velho também, você consegue ver isso. Então, é o lugar que você apoia mais o pé. E aí, era no ponto que ela apoiava mais o pé. E aí, foi preciso, né, levar essa paciente num fisioterapeuta para usar uma palmilha para poder corrigir esse pé que estava forçando tanto, porque ela podia fazer um trauma ali naquele dedo que estava roxo de tanta pressão que ela fazia ao andar. Então, se essa cuidadora não tivesse essa percepção, né? Ela já tinha feito o curso, ela já estava atenta ao pé da paciente dela. Se ela não tivesse essa percepção, de repente essa paciente teria um problema futuro, ok? Então, secar o pé do meu paciente é importante? Muito. Outra coisa que é muito importante, cortar a unha do paciente da forma correta. Como que é a forma correta, Erlane? Quadrada. Repara, a minha unha, ela é quadrada. A unha do meu pé é quadrado. Por quê? Assim não tem risco de entrar a unha. E, infelizmente, né, ter a unha encravada. A unha encravada tem um fator aí, né, que é por predisposição. Tem gente que tem gente que não tem. Então, infelizmente, tem gente que, por mais cuidado que você tenha, às vezes ainda encrava. Mas o que é importante você tentar fazer? Pegar as duas pontinhas, as duas extremidades da unha e colocar ela para fora da carne, né? Quando você faz isso, essa unha vai tender a encravar menos. Às vezes, no pé, né? Esse pé fica com a unha um pouco maior, não é bonito, mas não vai encravar mais a unha do paciente. Então, no meu dia a dia, Erlane, o que eu vou fazer? Me preocupar, sim, em estar cortando a unha do meu paciente quadrada. Elaine, cuidador corta a unha de paciente? Sim. Você é responsável por cuidar do seu idoso, cuidar da saúde dele, né? Cuidar do bem-estar dele. E cortar a unha faz parte da saúde, da qualidade de vida desse idoso. Então, você pode cortar sim. Ah, mas lá no lugar que eu trabalho, eles gostam que leve a idosa para ir na manicure, na pedicure. Ok, na podóloga. Sem problema nenhum. Mas é um serviço que você também pode fazer, ok? Sem nenhum problema. Outro cuidado que vocês têm que ter é a hidratação, né? Que eu falei até no início da live. Essa hidratação, ela pode ser feita com cremes hidratantes específicos, né? Tentar não passar entre os dedos, porque senão vai ficar úmido. E aí é propenso a ter problemas, né? Pode ser feito à noite, após o banho, mas aí tem que ter cuidado, que de repente tem que passar, colocar, né, uma meia de algodão para não ficar escorregadio. Se o paciente levanta à noite sozinho, então não faz isso, tá? Então tem que ter atenção. Mas hidratar esse pé é muito importante no dia a dia de vocês. Não tomar banho muito quente, né? Não dar banho muito quente no seu paciente, porque perde a proteção natural da nossa pele.
Então, é muito importante a gente tentar tomar um banho ameno e dar um banho ameno no nosso paciente também. Por quê? Se o paciente toma um banho super quente, daquele que esfumaça o banheiro, a hora que ele sai, né, a diferença de temperatura pode ser o suficiente para ele ficar doente, tá? Então, a gente tem que cuidar disso. E tentar também manter a hidratação oral, né? A importância de beber líquidos. Falar isso, vou pegar aqui o meu líquido. E os idosos têm uma resistência, eles não gostam de tomar água. E a gente tem que estimular essa água para o nosso idoso. Então, no nosso dia a dia, é muito importante a gente estar oferecendo líquido. Elaine, meu idoso não toma água de jeito nenhum. Opa, se ele não gosta de água, você vai tentar oferecer a cada meia hora. Gente, pega o celular, coloca para despertar. A cada meia hora você oferece para ele um golinho. Você fala, não gosto de água. Aí ele vai. Obrigada. De golinho em golinho, no final do dia ele bebeu muito mais água do que ele beberia. Então, atenção. Oferece água saborizada. Seu fulano, olha que bonito. Olha essa água que bonita. Um monte de laranjinha picadinha lá dentro. Ou com uma rodelinha de limão. Ou com... como que chama? Tangerina. Ou com alguma... Como é que chama? Abacaxi. Hortelã, né? Isso tudo traz um gostinho. E aí, às vezes, o paciente toma água de coco, pode ser dada, vitamina, suco. Você tem que ir criando situações para esse idoso beber líquido. Só que o que não pode? Ficar sem beber. Né? A gente já tem uma tendência a ressecamento, então é importante beber água. Diminuir a ingestão de açúcar e de sal para ajudar na nossa circulação. A gente já sabe que quanto mais açúcar, quanto mais sal a gente ingere, maior a retenção hídrica. Então, o que a gente tem que fazer? Diminuir isso na nossa vida. Repara aqui, se você começar, faz isso, experimenta fazer isso. Começa a beber muito líquido e diminui muito o sal e o açúcar. Você vai ver que seu organismo vai começar a funcionar muito melhor. Você vai no banheiro melhor, você faz mais xixi, limpa seu organismo. Então, é muito importante você ficar atento a essas dicas. Uma outra dica é usar meia de algodão. Por que meia de algodão, Erlaine? Porque essas meias sintéticas, sabe essa meia de homem, de terno? É uma meia fina, né, que o homem usa, é uma meia social, né? Mas aquela meia, ela não é nada... Ela não propicia uma absorção, né, do suor, por exemplo. Então, aquilo ali fica molhado. Uma meia de algodão, ela vai ajudar muito, né, na absorção, né, de suor, por exemplo, e evita odores também, né? Então, a meia de algodão é a melhor opção. Uma outra opção, colocar os pés sempre que possível para cima. Então, você vai deitar o paciente e colocar a perninha dele para cima. Erlaine, eu posso fazer isso sentada? Minha paciente, presta atenção. Foca em mim aqui. Peraí. Que essa aqui vocês têm que prestar atenção. Foca nessa dica aqui. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo? Quem tá dormindo aí, vamos acordar. Tem gente pescando aí, ó. Acorda. Quem tá deitado, senta. Senão você não vai até o final da live. Senta aí e escuta essa. Essa dica é daquelas que vale ouro. Então, ó, se tivesse como, a gente tinha que fazer uma moedinha de ouro cair. Trim, 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 trim. Atenção, muitos de vocês têm o hábito de sentar o idoso, ou vocês mesmos sentarem, e senta, igual eu tô aqui, e levanta a perna. Levantei, coloquei aqui na cadeira. Na cadeira não. Coloquei aqui na cadeira que tá aqui na frente. Aí, o que vai acontecer? Tá para cima o pé, não tá? Tá drenando? Vocês acham que o pé vai estar drenando se ele estiver para cima aqui, ó? Vocês entenderam o que eu fiz, né? Eu coloquei os meus 2 pés em cima da cadeira.
vai estar acontecendo uma drenagem natural? O que vocês acham? Fala aí para mim. Não vai acontecer a drenagem. Guardem essa. Para acontecer uma drenagem natural, o ideal, tá? É que o paciente esteja deitado e a perninha esteja para cima, igual tá na imagem aí que eu coloquei para vocês que estão no Facebook e no YouTube. Então você vai deitar o paciente e vai colocar a perninha para cima, no triângulo ou de repente, né, numa almofada. O nível da parte que você quer drenar tem que ficar acima do nível do coração. Então eu vou explicar. Por exemplo, eu tô lá deitada e eu coloco um travesseiro debaixo da perna. Adiantou alguma coisa? Não adiantou, tá? Você tem que literalmente elevar a sua perninha. Subir mais um pouco, tá? E se preocupar também de apoiar debaixo do joelho, senão o joelho fica pendente e o paciente vai sentir dor, incômodo. Então, eu quero drenar um membro, né? Uma perna, outra perna, ou um braço, outro braço. Eu deito e elevo aquela região. Por exemplo, o paciente fez retirada de mama e fez a mastectomia, retirou uma mama. E aí tirou também linfonodos debaixo do braço. E esse braço está inchado. O que eu posso fazer? Você deita a paciente, eleva o braço, coloca o travesseiro para o braço ficar mais alto e vai acontecer uma drenagem natural. No meu curso de cuidador de idosos, eu ensino vocês a fazerem a drenagem linfática. Por quê? Porque vão acontecer situações que você precisa de saber drenar. E aí tem todo um passo a passo que eu ensino lá, né, para vocês poderem conseguir fazer essa drenagem. Então, Erlane, eu não sei fazer a drenagem ainda. Então faz a drenagem natural. O que é a drenagem natural? Elevar o membro. Mas adianta elevar o membro, sentar e levantar a perna da paciente? Dona Aparecida, levanta o braço aí, ó. Fica aí com o braço para cima. Coitada, Dona Aparecida, ela não vai aguentar. Então, o que é importante? Deita a paciente, eleva o membro recostado. Eleva quanto? Acima do nível do coração da paciente. Então, ela está deitada, tem que estar mais alto do que o nível do coração. Foi? Se foi, manda estrelinha aí para mim. Se foi, manda estrelinha. Se não foi, não manda nada para eu poder saber que vocês não entenderam e eu falo de novo. Porque a gente não tem pressa. Outra dica super importante que vocês às vezes não se ligam. Qual sapato seu idoso usa, né? Muito importante usar sapato fechado. Se seu paciente é diabético, ele não pode ficar descalço igual eu gosto de ficar. Por que não pode? Eu tô andando descalço e de repente eu piso numa pedrinha e essa pedrinha marca meu pé. Aí eu faço, ai, caramba, né? E sigo a minha vida, não tenho problema nenhum. Um paciente pode, infelizmente, né, pisar numa pedrinha dessa, fazer uma ferida e ser o suficiente para ter muitos problemas. Ou, de repente, se entra uma farpa no meu pé, né, se eu piso no espinho, eu falo, ai, e vou lá e tiro esse espinho. Se, de repente, eu pego um bicho de pé. Vocês conhecem bicho de pé? Quem é da roça aí? Meu sogro estava com um bicho de pé. E ele sentiu uma coceira e quando eu fui lá ver, era um bicho de pé enorme, por sinal. Estava lá um tempo e ele não tinha visto. O bicho de pé, quem mora na roça sabe o que é bicho de pé, né? E esse bicho de pé, quando a pessoa tem uma sensibilidade boa, ela percebe logo. Se ela não tem, o bicho cresce lá. Então, a pessoa diabética deve ter mais cuidado com esse pé. Né? Deve tentar andar calçado, com um sapato confortável, né? Um sapato que fica firme no pé, né? O ideal não é usar chinelo, sapatos que só enfia o pé, aquelas chinelas que homem usa, sabe? Assim, não são bons também. O ideal é que use mesmo, né? Um sapato que feche o pezinho. Existem hoje vários sapatos da linha Comfort. O que é isso? É um sapato que é um pouquinho mais caro, tá? Mas não é nada impossível, todo mundo pode comprar. Só que ele é todo almofadado.
dentro ele tem uma espuminha, né? Almofadada não, tem uma espuminha dentro dele. É uma almofadinha, tá certo também, né? E aí o paciente fica com o pé mais confortável, entendeu? Então, muito importante usar um sapato que seja bom, tá? Sapatos antigos, que estão velhos, deformados já, né? Que o solado tá todo torto. Ele deve ser descartado, tá? E você aí, que é cuidador, se você souber todos esses pontos para cuidar do seu idoso, o que vai acontecer, Laine? Você vai se tornar cada vez mais referência, né? Como cuidador de idosos. Você vai ser diferenciado, né? Que é o que eu falo sempre com vocês. Seja um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Não seja mais um dos muitos. Seja um profissional que as pessoas desejem, né, o seu trabalho. Seja um profissional em excelência, um profissional expert, né? As pessoas que estão no curso, né? Eu falo sempre isso com elas. Não queiram ser mais um dos mesmos, sabe? Dos muitos que já existem aí. Seja você o profissional de referência, o profissional que todo mundo aí na sua região fala: poxa, eu quero ser atendido pelo fulano. Eu quero que o fulano cuide do meu pai. Eu quero que você venha atender, né, a minha família, porque você faz um trabalho diferenciado. E aí você vai poder cobrar mais por isso.